O dado que eu vou trazer para vocês agora é um dado assustador e é um dado revoltante, podemos colocar assim. Porque o UOL fez uma reportagem mostrando que se Bolsonaro e Eduardo Pazuello tivessem fechado o contrato com a Pfizer no tempo apropriado, nós teríamos hoje 40% da população brasileira vacinada com pelo menos a primeira dose. 40%. É claro que para ter uma imunização completa nós precisaríamos das duas doses. Só que a primeira dose já ajuda e ajuda muito, como nós temos visto em vários países. Então a incompetência de Bolsonaro e a subserviência de Pazuello condenaram, sim, muitas pessoas. E não adianta Pazuello ir até a CPI e começar a mentir, porque a verdade vem à tona. O governo Bolsonaro optou pela imunização de rebanho. A negociação com a Pfizer, uma negociação de 2 meses sem qualquer tipo de conversa, como foi falado pelo Eduardo Pazuello, é uma mentira. É uma mentira. E essa CPI da pandemia tem se transformado na CPI da mentira. Pessoas ligadas a Bolsonaro mentem a todo tempo, como nós vimos com Fábio Weingarten, como nós vimos com Eduardo Pazuello e com o ministro atual da Saúde, que não sabia nada. Se ele não sabia nada, por que ele estava lá? Lá como ministro. Sistematicamente, apoiadores do governo vão e contam mentiras que são rapidamente desmentidas. Rapidamente. Isso é uma afronta à população, porque além deles terem matado as pessoas com a incompetência, porque o contrato com a Pfizer não mudou. O contrato com a Pfizer, que foi assinado agora no início de 2020, é o mesmo contrato que foi proposto em meados de que foi assinado agora em 2021, é o mesmo proposto em meados de 2020. E é o mesmo contrato apresentado para todos os países, com exceção do valor das vacinas. Porque o próprio diretor da Pfizer falou, países que podem pagar mais, vão pagar mais. Países que podem pagar um pouco menos, pagam um pouco menos, e países pobres vão pagar menos ainda. Essa era a única diferença substancial. Então não tinha que fazer negociação. Houve um atraso proposital promovido pelo Ministério da Saúde e também pelo governo Bolsonaro. Isso ficou claro. Só que essas pessoas, além de matarem milhares, centenas de milhares, eles ainda mentem. Renan Calheiros ontem deu uma declaração durante uma entrevista coletiva que está pensando em contratar uma agência de checagem de fatos para fazer a conferência em tempo real daquilo que é falado pelos depoentes. E isso é muito importante. Porque, é claro, um depoente ele pode não se lembrar de tudo o que aconteceu. Isso é fato, é óbvio. Ele pode trocar alguma coisa, ao invés de falar que era responsabilidade da CGU, ele pode se confundir com o TCU. Isso é normal, esse tipo de confusão é normal. Agora, mentir, como o Pazuello mentiu ontem, não, isso é inadmissível. É rir da cara da população. Porque a população, por mais que talvez a oposição não queira que a CPI avance, ou simplesmente fique num banho-maria cozinhando e sangrando o Bolsonaro, a população está com a CPI. O Renan Calheiros falou que ele já recebeu 28 mil perguntas. 28 mil perguntas de internautas nas redes sociais. Então há uma mobilização pela população. O YouTube já mostrou que a busca pela CPI é muito grande. Todo dia milhares de pessoas acompanham a sessão da CPI pela TV Senado, no YouTube. Aqui no YouTube. Então há um interesse da população, a população está envolvida porque ela quer uma justificativa, ela quer entender o que aconteceu e ela quer apontar o culpado, e o culpado é claro que é Bolsonaro. Segundo Gilberto Kassab, uma pessoa que morre de Covid, ela impacta outras 100, sejam amigos, vizinhos, colegas de trabalho, familiares. São 100 pessoas impactadas e nós teremos aí aproximadamente 500 mil mortos. São 50 milhões de brasileiros impactados diretamente pela Covid. 50 milhões. É uma quantidade robusta e significativa de um contingente eleitoral. Que cabe aí mais ou menos naquele dado da quantidade de pessoas que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum para 2022. As pessoas querem uma justiça, as pessoas querem uma explicação de tudo o que aconteceu. E eles mentem na cara da população. Mentem. Mas não vai ser possível. Porque há uma força, uma inércia, começa a se criar uma inércia muito parecida com a inércia da Lava Jato. Na Lava Jato, era impossível o Moro não condenar o Lula.
Ele até mesmo falou, o Lula falou assim, olha, não tem como você não me condenar, porque é uma inércia da população. Então mesmo que o Moro, a gente sabe que ele quis condenar o Lula por tudo que aconteceu, mas mesmo que o Moro fosse um juiz justo, o que ele não é, se ele fosse um juiz isento, o que ele não foi, ele não tinha como absolver o Lula. Porque havia uma pressão da sociedade muito forte empurrando a Lava Jato para a condenação do Lula. E a mesma coisa acontece agora. Começa a criar uma força, uma inércia por parte da população que empurra a CPI para responsabilizar o governo Bolsonaro. A voz das ruas, a democracia participativa começa a conduzir Renan Calheiros. E sabe que eu tenho que falar uma coisa para vocês. Renan adora isso. Adora. Renan Calheiros sempre foi um político ambicioso. Para você chegar a senador, você tem que ser ambicioso. Sempre foi um político extremamente hábil. Mas em sua longa trajetória política, ele nunca teve tanto poder. E mais ainda, Renan é senador político de Alagoas. Alagoas é um estado pequeno, em termos populacionais. Mas Renan Calheiros nunca esteve tão prestigiado e tão aclamado, não somente no estado de Alagoas, mas pelo Brasil inteiro. E ele adora isso. Adora. Será que ele vai deixar, no final da sua trajetória política, caminhando para o final, manchar a sua trajetória política por conta de Bolsonaro? O poder que Renan Calheiros tem hoje é o maior de toda a sua vida. E isso é muito perigoso para Bolsonaro. Deixe as suas impressões nos comentários, me sigam no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.